Olá, graça e paz. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e hoje, continuando a série de estudo sobre as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, hoje nós vamos estudar a carta enviada à igreja de Tiatira. Quais são os objetivos desse estudo? Primeiro, nós vamos ver quem é o autor da carta e como ele se identifica na carta. Nós vamos ver as qualidades de uma verdadeira igreja. Nós vamos aprender um pouco também sobre Jezabel, a profetisa. Nós vamos ver também sobre as consequências do pecado. Nós vamos aprender um pouco sobre o conhecedor de pensamentos e desejos. Nós vamos ver a recompensa de Cristo, os segredos de Satanás e a importância de guardar o que tem. E uma coisa muito importante, que não devemos esquecer nunca, é a vontade de Cristo Jesus. O texto que nós vamos ler está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Que diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados. Porém, ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória, Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. A autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Glória a Deus. Amém? Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma carta enviada para uma igreja onde nós vamos tirar alguns ensinamentos. Conhecimento esse que pode ser aplicado em nossas vidas diárias e conhecimento esse que vai trazer bastante revelação para as nossas vidas. É importante entendermos e compreendermos essa carta porque ela traz alguns ensinos que podem ser aplicados todos em nossas vidas nos dias de hoje, e esses ensinos poderão abrir os seus olhos em relação à forma como você tem vivido diante de Deus. Por isso eu convido você a prestar bastante atenção, a anotar as suas dúvidas, a criar questionamentos e poder aprender mais sobre
as Escrituras. Partindo então para o início do texto, que está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, nós vamos analisar esse texto que diz: ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. O Senhor Jesus se apresenta como Filho de Deus. E se você for observar em todas as cartas, essa é a única carta a qual ele chega e fala assim: olha, eu sou o Filho de Deus. O título de Filho de Deus, que na verdade fala e mostra que ele é igual a Deus, por ser filho unigênito de Deus, é uma forma a qual Cristo se apresenta para ele impor uma condição. Ele não chega dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, ele já chega dizendo: eu sou o Filho de Deus. A igreja que estava recebendo essa carta, ela já estava entendendo desde o início quem é que estava falando com eles e iria falar ao longo da carta. Quem está falando é o Filho de Deus, o Filho unigênito, aquele que nasceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que está à destra de Deus. Ele se apresenta dessa forma para deixar bem claro para a igreja, para que a igreja soubesse e entendesse quem estava direcionando essa carta. Uma outra coisa interessante que nós observamos, que depois que ele se apresenta como Filho de Deus, ele diz duas qualidades dele, a qual estão relacionadas à sua ressurreição e o corpo ressurreto que ele tem após a ressurreição. Ele diz que ele tem os olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. A imagem de Cristo exaltada é única e fala muito para nós. O olho de fogo revela à igreja que seus olhos não apenas veem o exterior, mas o interior e sonda a vida da pessoa por completo, pois o seu olhar é penetrante. Os pés de bronze revelam seu juízo sobre o povo, pois bronze na Bíblia significa juízo de Deus. Cristo está mostrando à igreja que ele está sondando vidas naquele lugar, mas também que ele trará juízo sobre eles. A igreja de Tiatira precisava entender uma coisa muito importante. O Cristo, o Filho de Deus que está falando com eles, é o Cristo que vê eles por completo, mas ao mesmo tempo é o Cristo que irá trazer juízo sobre a cidade, sobre o povo e sobre a igreja. Ele não está poupando ninguém, ele está dizendo quem ele é, o que ele faz e o que irá fazer. E a igreja estava sendo avisada disso. E é importante entendermos e compreendermos isso por quê? Porque o Cristo que fala com esta igreja é o mesmo Cristo a qual servimos. Então, o Cristo que ele consegue olhar para a igreja e ver a igreja no seu interior, o coração e a alma de cada um e sonda cada um por completo, é o Cristo que servimos. E o Cristo que trouxe juízo sobre Tiatira, a cidade, é o Cristo também que vai trazer juízo sobre nós. E nós precisamos entender e compreender isso e conhecer cada vez mais sobre o Senhor. Partindo para o versículo 19, ele diz: eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Uma coisa interessante, não só nessa carta, mas em outras cartas também, Cristo ele faz questão de deixar bem claro para a igreja que ele sabe o que eles estão fazendo. Ele deixa bem claro isso para a igreja entender e compreender que o dono da igreja, o Senhor da igreja, ele sabe tudo o que está acontecendo entre eles. Cristo ele fala para a igreja que ele sabe o que eles estão fazendo de bom e de ruim. Ele sabe tudo. Nada escapa aos seus olhos, pois como ele se mostrou no início, ele sonda vidas por completo. Lembra do olhar de fogo? O olhar de fogo, se você observar, tudo aquilo que precisa ser purificado
ele é purificado através do fogo. Mas ao mesmo tempo, o fogo é algo que prova as coisas para mostrar se são verdadeiros ou não. E as pessoas elas serão provadas pelo fogo. E o olhar do Senhor é de fogo. O olhar dele sobre a vida de alguém é um olhar para sondar a vida da pessoa e ver ela por completo. Corpo, alma e espírito. Porque nada está oculto aos olhos do Senhor. E é importante a igreja entender e compreender isso, porque tem pessoas que pensam que escondem as coisas de Deus, quando na verdade você não esconde nada. O Senhor sabe, vê. E é importante entender e compreender que a sua vida ela é sondada pelo Senhor por completo. Outra coisa que ele fala nesse versículo é as qualidades de uma verdadeira igreja. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque essa igreja de Tiatira era uma igreja que tinha qualidades importantes que toda igreja precisa ter, sem exceção. Se toda igreja tivesse essas qualidades, seriam igrejas diferentes nos dias de hoje. Por isso, vamos nos atentar a cada uma delas que o próprio Senhor Jesus fala ao seu povo. A primeira coisa que ele fala é que ele fala que a igreja era uma igreja amorosa. Olha o que ele diz: sei que tem amor. Tiatira era uma igreja amorosa. E quando nós falamos de uma igreja amorosa, é uma igreja que ela faz isso com aqueles que estão na igreja e com aqueles que estão fora da igreja. Nós precisamos entender e compreender qual é a função de uma igreja, porque a igreja ela existe para trazer a vontade de Deus perante os homens. Ela é uma agência a qual manifesta a glória e o poder e a vontade de Deus perante os homens. A igreja, quando ela chega num bairro, ela tem que impactar aquele bairro para que ela possa trazer mudança naquele lugar. A igreja de Tiatira era uma igreja assim. Ela era uma igreja amorosa. E quando nós falamos amorosa, não é só com as pessoas, é também com o dono da igreja. Eu não sei se vocês lembram sobre o estudo da carta da igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o amor ao Senhor, porque enquanto Tiatira era uma igreja amorosa, Éfeso já não tinha mais amor. Consegue ver a diferença? De um lado você tem uma igreja do Senhor, que não ama, e do outro você tem uma igreja que tem amor. Porque quem reconhece esse amor é o dono da igreja. Ele olha para a igreja e vê: vocês são um povo amoroso. A segunda coisa que observamos é que o Senhor fala que a igreja era uma igreja fiel. Olha o que ele diz: sei que tem amor e são fiéis. Esta igreja, ela era uma igreja fiel ao Senhor. E a fidelidade ela é muito importante para uma igreja. Porque uma igreja que é fiel é uma igreja que busca cumprir tudo aquilo que está de acordo à vontade do seu Senhor. A fidelidade ela também é sinônimo de amor. Porque se observarmos, fazendo uma comparação num casamento, um homem que se mantém fiel, uma mulher que se mantém fiel, eles estão provando, na verdade, que se amam. E é importante entender e compreender isso, porque uma igreja precisa ser fiel. E uma igreja não pode perder a sua fidelidade nunca com o seu Senhor. A terceira qualidade dessa igreja é que era uma igreja que trabalhava, era uma igreja trabalhadora. Esta igreja era uma igreja que colocava a mão na massa. Toda a igreja precisa ser uma igreja trabalhadora. Todos os membros de igreja, obreiros, líderes, todos aqueles que fazem parte dessa igreja têm que ser pessoas trabalhadoras. E não são trabalhadoras só no trabalho ou no convívio social. É uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus. É uma igreja que sabe do seu papel, do seu compromisso e cumpre aquilo que precisa ser feito. Tiatira era uma igreja trabalhadora. E quem está afirmando isso é o próprio Senhor. A quarta qualidade dessa igreja é que ela era uma igreja que suporta o sofrimento. Olha o que o Senhor fala: e aguentam o sofrimento. Esta igreja, ela era amorosa, fiel e trabalhadora. Mas tinha sofrimento? Tinha. Mas eles suportavam. E o sofrimento que eles passavam não impedia eles de ser o que eles eram. Isso prova uma coisa:
Muitas vezes as pessoas dizem e falam que elas não fazem as coisas ou não são certos tipos de pessoa em função do que passam. Quando na verdade você olha para esta igreja que apesar de ter sofrimento, e quando está falando de sofrimento, não é coisa simples, é coisa que machuca, é coisa que marca, é coisa que muitas vezes traz sequelas. Mas isso não impediu ela de ser realmente a igreja do Senhor. Então, muitas vezes a desculpa que as pessoas usam para não fazer certas coisas é por causa do sofrimento, quando na verdade o sofrimento ele tem que ser usado como um impulsionador para poder fazer as coisas no reino de Deus. Lembra do texto que o Senhor Jesus diz, fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo? Quando ele fala isso é para você entender e compreender que a sua vida neste mundo, muitas vezes você vai ter perseguição, lutas, dificuldades e problemas. Mas isso não pode ser impeditivo para você fazer a vontade do Senhor. A quinta característica dessa igreja, que ele fala, olha o que o Senhor diz. Sei que tem amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. A palavra paciência, no português, ela tem uma origem latina que significa, vem da palavra pati. A palavra pati no latim significa sofrendo e resistindo. Essa palavra é tão certa, por quê? Porque quando você vai no hospital, as pessoas que estão lá dentro são chamadas de paciente. São pessoas que estão dentro do hospital, elas estão sofrendo, mas estão resistindo. Então, quando você vê aquele texto, lá no Salmo 37, versículo 5, que fala assim: esperei com paciência no Senhor, na verdade, aquele texto está querendo dizer o seguinte: quem espera no Senhor com paciência é uma pessoa que está sofrendo, mas está resistindo. A igreja de Tiatira era uma igreja que sofria, resistia. Era uma igreja que passava dificuldade realmente. A paciência dessa igreja era uma paciência de confiar e crer que o Senhor estava com eles e que eles poderiam suportar isso que estava acontecendo. Então entenda e compreenda que quando o Senhor falar para você ter paciência, não é que você vai estar isento de dor, isento de problema ou de dificuldade. Ele está dizendo que ele vai te dar força para você suportar, aguentar e resistir à dor, o problema e a dificuldade. É esperar com paciência mesmo. O paciente é alguém que vive assim. E a sexta característica que chama muita atenção, olha o que ele fala na parte B do versículo. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Lembra a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. No início eles amavam muito, depois não amavam nada. Tiatira começou amando pouco e agora ama muito. Tiatira começou sendo fiel pouco e agora é fiel demais. Tiatira começou trabalhando pouco e hoje trabalha muito. Essa igreja evoluiu. E quem está afirmando isso é o Senhor Jesus. Ele está falando: olha, eu sei que vocês estão fazendo mais agora. Eu sei que hoje vocês são melhores de quando vocês começaram. É uma igreja que cresce, uma igreja que evolui. Tem muita igreja que está regredindo. Fazia muito no início e hoje não faz nada. Buscava muito e busca pouco. Essa igreja não. Essa igreja começou a crescer e evoluir constantemente. Começou a buscar mais, servir mais, começou a trabalhar mais, começou a querer fazer mais a obra. E o estado deles, quando foi escrita essa carta, era muito melhor do que o início deles. Toda a igreja do Senhor, ela precisa ser uma igreja que evolui, que cresce. É uma igreja que, quando fala em crescimento, não estou falando em crescimento de membros. Estou falando no crescimento da qualidade de homens e mulheres de Deus no reino de Deus. São pessoas que às vezes não se importam com a comunidade e começam a se importar. São pessoas que não se importam com o trabalho missionário e começam a se importar. São pessoas que não se importam com o discipulado e começam a discipular. São pessoas que não se importam muitas vezes em fazer a obra de Deus e começam a se importar em fazer. É uma igreja que evolui, que cresce. E quando a igreja cresce, ela precisa crescer de forma uniforme. Porque quem cresce de forma desorganizada,
é uma igreja que muitas vezes ela incha. E tudo aquilo que é inchado, por mais que seja grande, não é saudável. Esta igreja evoluiu. Ela estava fazendo muito mais do que fazia no início. Nós, como igreja do Senhor, precisamos evoluir. E nós, como servos do Senhor, precisamos evoluir. É só você olhar no início da sua caminhada para hoje. Como é que está a sua vida? Será que você evoluiu? Ou será que você regrediu? Pense nisso. É importante você entender e compreender isso. Os próximos versículos são do versículo 20 ao 23, que fala assim: Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Um versículo pesado em que se lê. Vamos falar um pouco de Jezabel. Jezabel, quando você lê lá no Antigo Testamento, no livro dos Reis, no capítulo 17, 18, 19, você vê também a história de Elias. Você vê que Jezabel, ela é esposa de Acabe. E ela tem algumas particularidades que chamam a atenção, porque Jezabel ela se tornou sinônimo de espírito demoníaco, espírito maligno. Porque Jezabel ela era uma mulher manipuladora. Ela era uma mulher que ela era dominadora. Jezabel era uma mulher que ela caçava e matava os profetas de Deus. Então você pode entender e compreender que o nome Jezabel em si ele já carrega um peso negativo. O texto que Jesus está falando, eu não sei te dizer, pelas pesquisas que eu fiz também, alguns historiadores e teólogos não souberam dizer se essa mulher realmente se chamava Jezabel ou se as atitudes dela, como que ela vivia naquela região, eram parecidas com Jezabel. Eu quero acreditar que as atitudes dessa mulher eram parecidas com Jezabel. Por isso o Senhor falou que ela era Jezabel. Porque se você for ver, olha o que o Senhor diz. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, que eles estavam tolerando Jezabel. Uma coisa importante que nós precisamos ficar atento é que tem certas coisas que Jesus não tolera. E às vezes a igreja quer tolerar. Entenda que se nós somos igreja do Senhor, nós precisamos ser conforme o nosso Senhor. Se Jesus não tolera, também nós não devemos tolerar. Só que às vezes nós queremos fazer a política da boa vizinhança, onde muitas vezes não queremos criar conflito, não queremos entrar em conflito e às vezes não queremos expor o nosso pensamento ou mesmo nos posicionar perante as coisas, quando na verdade é isso que Cristo está exigindo de nós. A igreja tolerava Jezabel. Nós não podemos tolerar. O nosso Senhor também não tolera. E esse deveria ser o posicionamento da igreja. Olha o que essa mulher fazia. A segunda coisa que Jesus fala é que ela se dizia profeta. Olha o que o texto fala. Aquela mulher que diz que é. Ela não era profetisa. Ela dizia que era. O que existe hoje em dia de pessoas que se dizem profetas de Deus é um problema gravíssimo. A pessoa se intitula profeta. Hoje em dia não existe mais profeta. Hoje em dia existe o dom de profecia. E é importante você entender isso porque qual que é a diferença então, Marcos, do profeta para o dom de profecia? Entenda o seguinte, o profeta no Antigo Testamento
era uma pessoa onde Deus falava através dele. E muitas vezes o Espírito descia sobre ele, agia, mas não ficava com ele, saía. Hoje em dia, não. Por que que hoje em dia não tem mais profeta, mas existe o dom de profecia? Porque a pessoa, quando ela tem vida com Cristo, ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro dela, vive com ela. E muitas vezes o Senhor capacita essa pessoa com um dom, que é o dom de profecia. E é importante falar sobre profecia, porque eu quero explanar esse assunto um pouco, que uma coisa que chama a atenção é que muita gente hoje está profetizando. E eu costumo ver, meus irmãos, pessoas dizendo assim: ah, meu irmão, profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Você tem que profetizar. Eu quero falar com você biblicamente. E quero deixar bem claro aqui que aquilo que você acha ou pensa tem que ser conforme a vontade de Deus, escrito nas Escrituras. Se você pensa de uma forma que não está na Bíblia, na verdade você está indo na contramão da vontade de Deus. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: a palavra profetizar significa falar por Deus. Todas as vezes que alguém profetiza, ele está falando por Deus. Então, quando alguém profetiza, essa pessoa precisa ter muita seriedade naquilo que ela está falando. Porque eu não posso profetizar da minha vontade, dos meus desejos. Eu tenho que profetizar aquilo que o Senhor está mandando falar. Lembra de Ezequiel, quando ele está lá no vale de Osso Seco? Ezequiel capítulo 37, veja depois. Ele olha aquele vale cheio de ossos secos, sequíssimos. E o Senhor pergunta para ele: Ezequiel, pode esses ossos voltarem à vida? E o profeta vira para ele e fala assim: Senhor, tu sabes. Ele não sabia se poderiam voltar ou não, mas ele falou, ele tinha certeza que Deus sabia. Deus vira para ele e fala assim: então profetiza. Então profetiza. Deus mandou ele falar. No Antigo Testamento, quando você olhava os profetas que eram falsos profetas, eles eram caçados e mortos. Por que que era considerado um falso profeta? Porque um falso profeta é aquilo que ele falava e não acontecia. E se você for ver nos nossos dias, tem pessoas profetizando demais no nosso meio, coisas que não acontecem, coisas que são vontade humana, desejo humano. Tem pessoas que falam coisas que é da carne. E as pessoas estão brincando de ser profeta, estão igual Jezabel. Se dizem profetas. Irmãos, eu com total seriedade, pelo tempo que eu tenho de caminhada com o Senhor, eu fico com receio e tremor nas bases para entregar uma profecia a alguém, porque eu sei a seriedade que é isso. Quando você fala em nome do Senhor, é uma coisa muito séria. Nós precisamos entender e compreender isso, porque o próprio Senhor Jesus está repreendendo uma mulher que se dizia profeta. E entenda uma coisa: se ela se dizia profeta é porque tinha gente que acreditava que ela era e tratava ela como profeta, como uma profetisa. Jezabel, ela era profetisa porque ela se intitulava profetisa e as pessoas a tratavam como profetisa. E ela falava coisas dizendo que era de Deus quando na verdade não eram. E a própria carta do Senhor Jesus está mostrando isso. Entenda uma coisa: tem muita gente falando por Deus aquilo que Deus não quer falar. Tem muitas pessoas dizendo que é Deus falando quando na verdade não é. E é por isso que hoje em dia nós precisamos de um dom muito especial, que é o dom de discernimento. Se você for pedir alguma coisa a Deus, peça discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual vai ajudar você a entender e compreender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E por muitas vezes, meus irmãos, a gente recebe profecia que você vê que não testifica, que não é do Espírito Santo e que não vem de Deus. Entenda, pode ser seu amigo, pode ser seu parente, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, não importa quem seja. Receber uma profecia de alguém, ore ao Senhor. Peça ao Senhor confirmação disso. Entenda, tem muita gente dizendo que é Deus falando, quando não é.
E tem muita gente ficando triste, chateada, amargurada, porque fala que recebeu algo de Deus que não se cumpriu, quando na verdade Deus não prometeu nada. Mas da mesma forma, meus irmãos, nós não podemos generalizar, pois assim como existem os falsos, existem os verdadeiros. E existem muitos homens e mulheres de Deus que têm o dom de profecia, de entregar realmente e falar aquilo que Deus quer falar, de dizer aquilo que Deus quer dizer. Não é porque existem muitos falsos que nós vamos generalizar, existem os verdadeiros. E esses são aqueles que muitas vezes a igreja precisa reconhecer e honrar. Existem profetas de Deus no nosso meio. Existem profetisas. E nós precisamos entender que o dom de profecia, hoje, ele é usado para exortar, edificar, aconselhar e mostrar, às vezes, a direção e o caminho que a igreja tem que seguir. Jezabel, ela era uma mulher que se dizia profetisa. Só que se você for olhar as atitudes dela, você já vê que não condizia com o título que ela dizia ter. Olha o que o próprio Senhor Jesus fala. Ela leva os meus servos para o mau caminho. Primeiro erro dela. Ela ensinava o povo a cometer imoralidade sexual, que é perversidade. Ela incitava o povo a comer alimentos oferecidos a ídolos. Olha só os pecados dessa mulher. Ela dizia ser serva, dizia ser profetisa, mas guiava o povo para o mau caminho. Levava o povo a cometer, às vezes, adultério, fornicação, prostituição. Ela guiava o povo para comer aquilo que era dedicado aos ídolos, aos deuses pagãos. Sabe por quê? Porque na época que essa carta foi escrita, no Império Romano, surgiu uma teoria onde muitas vezes as pessoas acreditavam que aquilo que elas faziam com o corpo não influenciava na alma, porque o importante é ter a alma limpa, o corpo um pouco importa. Então, para uma pessoa que pensava assim e seguia Jezabel, ela acreditava que ela poderia dormir com várias prostitutas, que isso não iria impactar em nada na alma dela, porque a alma dela seria branca, pura, limpa. Porque na verdade é o espírito está puro. O corpo pouco importa. Mas quem está dizendo que isso é errado é o próprio Senhor Jesus. E a Bíblia fala que é errado. E se você for ver o texto, o Senhor Jesus reprova isso. Diz que a igreja tolerou uma coisa que não era para tolerar, era para combater, porque aquilo que a igreja não pode tolerar é uma coisa que a igreja tem que combater. Jezabel era para ser combatida dentro da igreja. E escutem isso, nos dias de hoje, existem muitas Jezabel dentro da igreja. Mulheres dominadoras, mulheres que querem mandar, mulheres que muitas vezes chegam na casa de Deus, não querem saber de Deus, elas querem desviar os homens de Deus. Elas querem guiar muitas vezes os homens, profetas, servos do Senhor por os caminhos maus. E tem muito homem de Deus caindo nessa lábia. Tem muito homem de Deus caindo em escândalo. E quando você vai ver, na verdade, que está agindo, é nada mais, nada menos do que um espírito de Jezabel. Outra coisa que nós podemos observar, meus irmãos, é as consequências do pecado. Olha só, Jezabel cometia todos esses pecados, mas olha o que Jesus diz para ela. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Olha que engraçado. O Senhor Jesus, ele está repreendendo uma mulher que ela pratica imoralidade sexual. Quer dizer, era uma mulher que se prostituía. Ela se deitava com vários homens. Jesus vira para ela e fala assim: já que você se deita com muitos homens na sua cama, então sou eu agora que vou te colocar na cama. Sou eu que vou te colocar na cama. Só que a forma que ele vai te colocar na cama é uma forma a qual não será prazerosa. Entenda uma coisa. O Senhor Jesus está falando para Jezabel: Jezabel, você gosta de cama, não é? Então sou eu que vou te colocar na cama agora. Mas você vai ficar na cama enferma e sofrendo muito.
E detalhe, tudo isso que estava para vir sobre ela eram consequências do pecado dela. Uma coisa importante que nós precisamos entender e compreender, meus irmãos: os pecados trazem consequência. Entenda que todo pecado traz consequências. E por muitas vezes a falta de arrependimento na vida de algumas pessoas vai fazer com que certos males aconteçam nas vidas dela. E às vezes você não vai entender e compreender, mas na verdade isso é consequência do pecado. Porque o pecado tem consequências. Entenda e compreenda. As pessoas muitas vezes estão brincando com o pecado e muitas vezes nem reconhecem mais o pecado. Elas pensam que não tem problema, quando na verdade tem muito problema. Tinha muito homem se deitando com Jezabel. Era profetisa, era mulher que era tratada como tal. Não tem problema. Mas diante do dono da igreja tinha muito problema. E o Senhor está falando. Olha o que ele diz: matarei os seguidores dela. Então todas as igrejas saberão. Ele deixa bem claro: quem vai matar o povo não é o diabo. Quem vai matar sou eu, o Senhor. A mão do Senhor iria descer sobre aqueles que estavam se prostituindo com Jezabel. Quem ia matar esse povo era o próprio Senhor Jesus. Está pensando que é brincadeira? Está pensando que as coisas são de qualquer jeito? Na casa de Deus, na presença de Deus, não é assim. Quem brinca com o pecado e quem brinca com o Senhor terá grandes consequências em suas vidas. Por isso, entenda e compreenda isso. Tem consequências cada pecado. Outra coisa que chama a atenção, o Senhor Jesus, ele fala uma coisa muito importante. Ele diz para assim: farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Todos os homens que se deitaram com Jezabel, o Senhor Jesus mais uma vez demonstra o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia. Porque mesmo esses homens pecando, falhando e errando, ele fala: vou fazer, mas eu vou dar tempo para eles se arrependerem. Porque olha o que ele diz: a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Ele está dando tempo. Ele está dizendo para eles se arrependerem. Olha, se vocês não se arrepender, sou eu que vou matar vocês. Mas eu quero que vocês se arrependam. Ele está dando tempo para essas pessoas que erraram e falharam se arrepender. Isso mostra mais uma vez o amor do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor com o pecador. Porque por mais absurdo que seja o pecado, o Senhor, ele estende a mão para salvar o pecador. E ele dá oportunidade para a pessoa se arrepender e mudar de vida. Então existe tempo para se arrepender. O problema é que todo tempo chega uma hora que ele acaba. O tempo existe, mas ele vai acabar um dia. Outra coisa interessantíssima que o Senhor fala, ele vira e fala assim: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu sou aquele. Quando ele está falando isso, ele está dizendo que ele é único, que conhece os pensamentos e os desejos de todos. O diabo, ele pode descobrir os teus desejos, mas ele não sabe o que você pensa. Deus sabe. O Senhor Jesus, ele está falando para mim e para você que ele sabe o que nós pensamos e ele sabe o que nós desejamos. Ele está deixando bem claro isso para a igreja e falando assim: olha, igreja, eu sei tudo o que vocês pensam e também sei tudo o que vocês desejam. Tudo que a igreja estava pensando e desejando, ele sabia. Tudo. A igreja precisa entender que o Senhor nos sonda por completo. Ele sonda a nossa mente, ele sonda as nossas emoções, ele sonda a nossa alma por completo. Ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu desejo, tudo que eu quero.
É por isso que o texto fala que antes de pedirmos alguma coisa ao Senhor, Ele já sabe que eu vou pedir e Ele vai agir conforme a minha necessidade. É por isso que quando você apresenta os seus pedidos ao Senhor, os seus desejos, os seus sonhos, na verdade Ele já sabe. Ele está esperando você chegar até Ele e apresentar. Porque Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece os seus desejos. E você precisa entender e compreender isso. Entenda que a sua vida é um livro aberto para o Senhor, que Ele sabe cada detalhe, desde o pequeno detalhe sobre você até o maior, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Lembra dos olhos de chama de fogo? É o olho que tudo vê, é o olho que sonda a vida, a alma, o corpo, a mente, o espírito. Você por completo é visto pelo Senhor. E Ele sabe tudo sobre você. Partindo para os versículos 24 e 25, diz: Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu este mau ensinamento. Vocês não aprenderam que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. O que seria o segredo de Satanás? Vou te dar alguns segundos para você pensar sobre isso. O que você acha que é o segredo de Satanás? Se você entender um pouco, você vai ver que, na verdade, tudo aquilo que está ligado ao diabo já não é coisa boa. Já começa por aí. Se vem do diabo, não é bom. E uma coisa que nós devemos entender e compreender é que o que o Senhor está dizendo aqui, o segredo de Satanás é que por muitas vezes, entenda isso, as pessoas pensam que elas são livres para fazer o que elas quiserem. Existe um pensamento filosófico, existe um pensamento onde muitas vezes a pessoa pensa que ela pode fazer o que quiser, que ela tem liberdade para fazer o que quiser, ela pode viver da forma que ela quiser e ela pode explorar aquilo que ela quiser, que nada disso vai afetar o espírito dela. Lembra que eu falei no início que Jezabel pregava muito sobre isso? Tem muitas pessoas que pensam, entenda isso, entenda isso. Quando você vai no Antigo Testamento e você via os templos pagãos, o que existia em muitos templos pagãos? Existia muita prostituição. Homens de várias regiões de Israel iam até esses templos, deitavam-se com os homens e com as mulheres que existiam naquele lugar, se satisfaziam sexualmente e pensavam assim: ah, eu tenho um desejo carnal, eu vou até lá, tem várias mulheres lá, me deito com uma, me satisfaço e volto para casa e minha vida fica tranquila. Só que aquelas mulheres que estavam no templo eram, na verdade, adoradoras. E o sexo, por meio da prostituição, era algo que era usado para adorar, muitas vezes, o diabo. Porque o sexo, ele é algo produzido por Deus e concebido para um homem e uma mulher diante do matrimônio terem. Mas a artimanha do diabo é que ele gosta de perverter as coisas, ele gosta de contaminar aquilo que muitas vezes é puro diante de Deus. Enquanto Deus criou o sexo para o casal, o diabo veio e cria a prostituição. Aí muita gente vai dizer e falar assim: ah, mas é sexo. Sim, mas o que muitas vezes o diabo quer fazer e entender, e isso aqui é muito importante você compreender e ter discernimento, é que nem tudo que dá prazer, nem tudo que é vontade do homem, isso está conforme a vontade de Deus.
Eu vejo muita gente falando assim, mas o importante é ser feliz. A Bíblia não fala isso. Porque muitas vezes o que você considera ser feliz vai guiar você para os caminhos aos quais Deus não está. Quantas pessoas terminaram o casamento falando assim que o importante era ser feliz? Quantas pessoas muitas vezes você vira e fala assim que se deitaram com outro homem, com outra mulher, porque falava que não era feliz no casamento e buscava alguém para se fazer feliz? Sabe qual é o segredo de Satanás? Ele colocou no coração do homem que o homem tem que buscar a felicidade a qualquer custo, a qualquer preço. E nessa cidade de Tiatira existia muita prostituição. Era uma cidade que muitas vezes tinha libertinagem, de tal forma que era uma coisa absurda. E se você estudar a história, você vai ver que no Império Romano tinha muito disso. O Império Romano tinha muito disso. E uma coisa fortíssima no Império Romano era a questão do homossexualismo. Homens se deitando com outros homens. Não é à toa que na carta aos Romanos o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Que Deus entregou os homens aos seus desejos, onde perverteram aquilo, onde as mulheres mudaram os seus desejos e tinha homem se deitando com homem. Está lá em Romanos, capítulo 3. Dá uma olhada lá. Lê capítulo 1, 2 e 3. Você vai ver que muitas vezes tem muita coisa acontecendo que é a direção do diabo e as pessoas não percebem isso. Os segredos profundos de Satanás, na verdade, é levar o homem a viver uma falsa vida. Lembra que o diabo falou com Eva no jardim do Éden? Ele disse assim: se você comer desse fruto, você será igual a Deus. E ela acreditou. E Deus falou com ela assim: no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Olha a artimanha do diabo. O diabo incitou ela a fazer uma coisa que Deus já disse assim: ó, isso vai te matar. E o diabo disse: não, isso vai fazer você melhorar sua vida, porque você vai ser igual a Deus. E ela foi e comeu. E deu ao seu marido ainda. Consegue entender que muitas vezes o diabo está falando no ouvido de muitas pessoas, falando assim: olha, faz isso porque você tem que ser feliz. Busca isso porque você tem que buscar isso para a sua vida. A vida é uma só, aproveita, curte, se diverte. O importante é você se alegrar, o importante é você se satisfazer, quando na verdade Deus não está nisso. O Senhor Jesus, ele chama a atenção desse povo. Cuidado, o diabo está ao derredor, andando como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. E tem muitas pessoas sendo tragadas por ele. Tome cuidado. Outra coisa que chama a atenção é que o Senhor Jesus afirma assim: afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. A igreja, ela estava recebendo uma carga do Senhor. Mas o Senhor Jesus viu como a igreja estava e o que ela estava passando e sofrendo, ele decidiu não permitir colocar mais nenhum tipo de carga sobre ela. A igreja precisa entender que existe uma carga para ela carregar. Existe algo para ela fazer. E muitas vezes essa carga vem do Senhor. Não vem às vezes do diabo. Vem porque o Senhor permite. Lembra do espinho na carne de Paulo? Ele orou 3 vezes e o Senhor falou assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes o Senhor permite certas coisas acontecer numa igreja, não é porque ele não ama a igreja, é porque aquilo que ele está permitindo é uma forma dele tratar a igreja. Entenda que muitas vezes o Senhor Jesus está afirmando: não vou pôr mais nenhuma carga sobre vocês. A carga existia, mas ele falou: não vai ter mais. Vocês só vão ter isso que já existe aí. Não vou permitir nada mais sobre vocês. Outra coisa também que ele fala, ele diz: mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Veja só, meus irmãos. Esta igreja
ela tinha qualidades fenomenais. Esta igreja era uma igreja do Senhor. E o que eles possuíam, o que eles tinham, Jesus vira com todas as letras e fala assim: guarda. Quando ele manda guardar, ele está falando assim: não perde o que vocês têm, não, mas guarda. Tudo aquilo que nós guardamos é para preservar. Tudo que está guardado é para não perder. Jesus está falando com eles: guardem bem aquilo que vocês têm. E quando ele está falando isso, ele está falando sobre o que a igreja é, sobre as qualidades da igreja, sobre o que a igreja busca, sobre o que a igreja faz. Ele está virando para a igreja e falando assim: ó, eu estou aprovando o que vocês são, mas preste atenção, as coisas que estão acontecendo na cidade, aquilo que vocês estão sofrendo, as coisas que estão acontecendo no meio de vocês, guardem bem o que vocês têm para que vocês não percam isso. Entenda que nós devemos guardar tudo aquilo que nós temos de bom do Senhor, que às vezes são um chamado, um ministério, uma família, uma dedicação, uma esperança, a fé, a fidelidade e tantas coisas mais. E escute, se você tem isso do Senhor, guarde, não perca, porque essas coisas o diabo quer tirar de você. E você não percebe porque ele é sutil, mas às vezes ele quer arrancar isso da sua vida. E às vezes a perseguição, a luta, os problemas, as dificuldades vêm sobre a sua vida. E isso às vezes não tem nada a ver com a sua vida com Deus. E a primeira coisa que vem na sua mente é para você parar de ir na igreja. É abrir mão do ministério. É parar de se dedicar tanto na obra de Deus. É parar tanto de buscar a Deus. É parar tanto de falar de Deus. É começar a focar em outras coisas, dedicar o tempo a outras coisas. Mas o Senhor Jesus está falando: guarda o que você tem. Não perde, não. Trava isso dentro de você, segura com força. Não deixa ninguém arrancar isso de você, mas guarda. Partindo para os últimos versículos, do 26 ao 29, diz assim: aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Primeira coisa que você observa nesse versículo, olha o que o Senhor fala: continuem a fazer a minha vontade. Cristo, ele expressa sua vontade para a igreja. A igreja é dele. Quem guia a igreja é ele. O que norteia a igreja é a palavra de Deus. O que consola a igreja é o Espírito Santo. A igreja precisa entender e compreender isso. Ela precisa viver fazendo a vontade do seu Senhor. Ele diz para a igreja continuar a fazer a vontade dele. A igreja não pode parar de fazer a vontade do Senhor. Às vezes a vontade do Senhor vai fazer com que a igreja sofra perseguição, que a igreja tenha problemas, dificuldades, vai fazer a igreja muitas vezes lutar contra certas coisas, se posicionar contra certas coisas, não tolerar certas coisas. Mas ele fala para a igreja: aqui os que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade. Ele está falando bem assim, igreja: vá até o fim da sua vida fazendo a minha vontade. Lembra as últimas palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala bem assim: encerrei a carreira, guardei a fé? O apóstolo Paulo, quando ele disse essas palavras, ele chegou no fim de uma carreira de um grande missionário, cumprindo tudo aquilo que o Senhor mandou fazer, fazendo com excelência, dedicação, um ministério exemplar, um ministério invejável, meus irmãos, onde um homem que era perseguidor se tornou perseguido, um homem que não acreditava se tornou um daqueles que mais acreditam.
Um homem que teve experiências fenomenais, que foi até o terceiro céu. Um homem que no fim da vida dele, ele estava convicto de que ele fez toda a vontade do Senhor para a vida dele. Eu e você precisamos chegar no último segundo da nossa vida e falarmos como o apóstolo Paulo: eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu vivi conforme o Senhor mandou eu viver. E eu e você precisamos fazer a vontade do Senhor. A segunda coisa que nós observamos nesse texto é o que Jesus fala sobre a barra de ferro. Olha o que ele diz: eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barro. Jesus ele está expressando uma coisa aqui muito importante. A barra de ferro simboliza autoridade, poder. Ele está falando que ele vai apacentar o povo, ele vai apacentar no milênio através da força. O ferro simboliza a força. Tem muita gente pensando e falando assim, que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, que o Senhor tal. Mas entenda uma coisa, o Senhor está falando que ele vai governar e vai impor a vontade dele quando chegar o momento através da barra de ferro. Lembra daquele texto que fala assim, no final dos tempos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor? Se todo joelho vai se dobrar, vai ter muito joelho que vai se dobrar contra a vontade. E vai ter muita gente que vai dizer que ele é Senhor sem querer dizer. Mas a Bíblia fala que no final todo joelho vai se dobrar. E quando fala todo, ele está falando na totalidade mundial. Ele está falando de todos os seres vivos. Desde o que crê até o que não crê. Ele está falando que no final, todos, sem exceção, vão reconhecê-lo como Senhor. A barra de ferro simboliza que vai chegar um momento em que o Senhor vai agir com força. E isso é tão sério que ele fala assim, autoridade sobre as nações para governá-las com a barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Quando ele fala em pote de barro, ele está falando bem assim, olha, a minha autoridade, o meu poder, quando vier, vai ser como o ferro contra o barro. E você sabe muito bem quem vence quando o ferro vai contra o barro. Ele mesmo diz que vai quebrar em pedaços. Porque chegou o momento dele agir com barra de ferro. Tem pessoas pensando que as coisas são brincadeira. Mas quando o Senhor voltar, e ele vai voltar, pode ter certeza disso, ele vai agir com barra de ferro. Não fique pensando que será como muitas pessoas pensam. Vai ser com barra de ferro. E a terceira coisa que nós observamos é que ele termina a carta falando aquilo que ele sempre fala em todas as cartas. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja precisa ouvir mais o Espírito Santo, meus irmãos. A igreja precisa estar sensível à voz do Espírito. Pastores, pregadores, mestres, ministros de louvor, obreiros, líderes, todos, sem exceção, têm que estar atentos à voz do Espírito Santo. O Espírito está falando e continua a falar, só que muitas vezes nós não escutamos. Ouça, igreja, o Senhor está falando e você precisa ouvir. Partindo por resumo, para nós encerrarmos a nossa lição, o Senhor sabe tudo sobre vocês, pois Ele sonda. Entenda isso, Ele sabe tudo, sem exceção. Nada está oculto porque Ele sabe. O Senhor sabe tudo o que você faz e deixa de fazer. A igreja de Tiatira tinha qualidades que todas as igrejas devem ter. Lembra das qualidades?
amorosa, fiel, trabalhadora, suporta o sofrimento, paciente e uma igreja que cresce e evolui. Jezabel sempre vai querer estar na igreja, porque lembra das qualidades dela? Dominadora, manipuladora, guia o povo para o mau caminho, para a prostituição, para as coisas demoníacas. Jezabel, a vontade dela é perverter aquilo que é santo e sagrado. O Senhor dá tempo para se arrepender. Todo aquele que está em pecado, Deus está dando tempo para se arrepender. Mas o tempo vai chegar uma hora que vai acabar. Os pecados trazem consequências na vida. Lembre-se disso. Todo pecado tem consequência. E nós vamos receber de Cristo a recompensa em função das obras. Lembre-se, as obras não salvam, mas as obras testificam aqueles que são salvos. E guarde o que tem e recebeu do Senhor. Não perca. Guarde com afinco, com amor e dedicação. Não perca. E por último, ouça o Espírito Santo. Abra seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui esse estudo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você possa entender e compreender tudo isso que o Senhor está falando. Que esse estudo possa ter aberto a sua mente e que você possa entender e compreender que nós, como que somos igrejas do Senhor, nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia.